vídeo de hoje vai ser um especial para a gente conversar sobre como funciona a questão do monitoramento de sono pelo smartwatch D20 ou Y68. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou Franciele Bubiniak. E como vocês puderam perceber, esse vídeo vai servir para eu explicar para vocês como funciona a questão do monitoramento de sono aqui pelo smartwatch D20 ou Y68, como vocês acharem melhor chamar. Essa é uma dúvida muito recorrente aqui no canal, sempre acaba tendo algumas perguntas a respeito dessa função que o aplicativo traz pra gente. Lembrando que aqui no canal já tem vários vídeos sobre o smartwatch D20 ou Y68. Tem vídeo falando sobre uma resenha completa referente ao relógio, vou deixar nos cards e também na descrição. Tem vídeo também ensinando a como conectar o smartwatch com o seu celular, tanto para iPhone quanto para Android. Enfim, tem vários vídeos aí, tem uma playlist inteira sobre D20. Eu vou estar ensinando como fazer pelo meu D20 que conecta pelo app Fit Pro, que é aquela versão mais tradicional que a gente conhece do relógio. A primeira informação muito importante para deixar aqui no vídeo é que para dar certo a questão do monitoramento dessa função de monitoramento do sono, o seu smartwatch precisa estar emparelhado e conectado com o seu smartphone. Então você precisa fazer bem certinho aquele passo de sincronização. Vocês podem perceber que aqui no relógio, no D20, não existe a opção de monitoramento de sono. Vocês podem passar por todos os menus, aqui a contagem de passos, batimentos cardíacos, a função esportes também não traz nada sobre monitoramento de sono. Aqui a gente passa para as mensagens, notificações. Vocês podem perceber que eu estou recebendo as notificações, então o meu smartwatch está sincronizado com o meu iPhone. E nas opções de mais também não tem nada sobre monitoramento de sono. Isso porque a gente vai receber essas informações, poder analisar essas informações de monitoramento de sono é pelo aplicativo e não pelo relógio. Como eu disse no início do vídeo, a minha versão de D20 é aquele que conecta pelo Fit Pro. Abrindo o aplicativo e vindo aqui na opção Home, nós temos aqui embaixo o menu Dormir, a opção Dormir. Clicando aqui, ele vai trazer para nós essa tela com esses dados que o aplicativo vai levantar as informações. Os dados que o aplicativo vai me trazer estão discriminados aqui com esses pontos verdinhos. Esse primeiro aqui é o Deep, que significa o sono profundo. É quantas horas de sono profundo você teve na sua noite. Light seria o sono leve e essa última opção aqui seriam referentes às horas acordadas. Então, na ordem aqui de cima para baixo, sono profundo, sono leve e horas acordadas. Veja que nada nessa tela aqui é clicável ou personalizável. Você não tem como inserir dados ou informações aqui nessa tela de monitoramento de sono, ok? Agora a gente vai ler essa nota no rodapé que é muito importante para a gente entender como que funciona a questão aqui do aplicativo. Somente quando você usar uma pulseira para adormecer, você terá dados do sono e entrará no modo de monitoramento a partir das 22 horas. Após 4 horas de sono, você poderá ver o aplicativo. Significa que automaticamente, a partir das 22 horas, você precisa estar utilizando a pulseira, você tem que estar com ela no pulso, para que o aplicativo consiga medir, mensurar as informações de sono, que são essas 3 informações aqui: sono profundo, sono leve e horas acordadas. Mas Fran, eu não vou dormir às 22 horas. Como eu faço para colocar o horário que eu vou dormir? Eu vou dormir mais cedo ou eu vou dormir mais tarde? Pessoal, infelizmente não tem como personalizar. É como eu mostrei aqui para vocês. Nada nessa tela é clicável ou personalizável. Não existe informações aqui que você possa complementar, que você possa inserir. O que acontece é que a partir das 22 horas você coloca o seu relógio no pulso e vai ficar com ele até o dia seguinte. Como se trata de uma pulseira inteligente, a gente parte do princípio que ela vai conseguir diferenciar as horas que você está acordado das horas que você está dormindo. Então, na teoria, não teria problema essa questão das 22 horas, porque pensem comigo, se eu vou dormir às 11 horas e estou com a pulseira desde as 22 horas, essa 1 hora que eu estou acordada tem que contabilizar aqui
nessa última opção, a opção que mede as minhas horas acordadas. Vocês concordam comigo? Então, pessoal, é assim que funciona o monitoramento do sono pelo Fit Pro. Acontece que esse vídeo não vai parar por aí. Eu vou fazer o teste na prática de como vai ser a eficiência, a eficácia desses sensores, dessa medição de sono do D20 ou Y68. E essa noite eu vou dormir utilizando o meu smartwatch D20 em um braço e no outro braço eu vou usar o meu Apple Watch. Eu sei, pessoal, que não é nem justo comparar um com o outro, mas o objetivo desse vídeo não é fazer uma comparação entre D20 e Apple Watch. É apenas medir a precisão do levantamento de dados do D20. E para eu fazer isso, saber se ele está medindo corretamente e coletando as informações para trazer para o aplicativo da forma correta, eu preciso de um smartwatch que tenha sensores ok ali para eu conseguir comparar as informações. Então amanhã cedo, a hora que eu acordar, eu vou pegar os dois relógios, abrir os dois aplicativos e comparar as informações de um e de outro. Então, relógios colocados, do lado esquerdo tá e do lado direito tá o D20. Só lembrando que eu não preciso fazer mais nada, não precisa configurar nada no aplicativo. Então é só colocar os relógios e deixar que ele faça um monitoramento. A única informação importante também que é legal deixar é que o aplicativo, o Fit Pro no caso, eu nunca fecho ele sempre fica funcionando em segundo plano. Eu não fecho o aplicativo, não encerro ele, sabe? Clicando no botão Home, quando você fecha os aplicativos, eu sempre deixo ele funcionando em segundo plano. Bom dia, pessoal. Então, hoje, dia 8, às 7h21 da manhã. Eu ainda nem tirei os dois relógios. Ainda tô com o Apple Watch e com o D20. Na verdade, ainda não tirei nem o pijama. E agora a gente vai fazer a comparação das medições dos dois relógios pra gente saber, então, o nível de precisão do D20. Eu vou abrir aqui ele, então, e ele já tá me trazendo algumas informações aqui na opção de monitoramento de sono. Fica aqui no menu Home mesmo, a primeira bolinha que tem aqui já temos o monitoramento. Então eu vou clicar aqui as informações que ele me trouxe então, de sono profundo, sono leve e de horas acordadas. Essas coresinhas aqui são uma legenda para essa barra. Toda vez que tiver esse verde mais escuro, significa que foram as horas, o tempo de sono profundo. O verde intermediário são as horas de sono leve e o verdinho bem clarinho as horas acordadas. Fora isso, também tem essa barra aqui embaixo, também vai trazer um resumo do teu monitoramento da noite anterior. Então aqui tá aparecendo que eu fui dormir às 22h43 e que eu acordei às 7h20, 7h21. Olhando aqui nesse primeiro momento, eu acho que tá bem certinho. Primeiro porque o horário que eu fui dormir tá bem ok, foi bem mais ou menos isso mesmo. Outro ponto que eu achei muito legal e muito interessante, por isso que eu tô botando fé de que tá correto, é que tá vendo essa barra de verde bem clarinho aqui, que significa o tempo acordada, eram umas 4h30 da manhã, mais ou menos, a minha bebê acordou para mamar. Então, realmente, eu passei esse tempo da minha noite acordada, em torno ali de uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos, por aí. Então, eu achei bem legal essa informação, porque a princípio parece que tá bem certinho mesmo. E no mais aqui, em relação ao Fit Pro, é isso, tá? São essas 3 etapas de tela que a gente tem. Esse resuminho tá me dizendo aqui que eu tive uma excelente qualidade de sono na noite anterior. A legenda com a porcentagem das horas de sono profundo, leve e acordada. A barrinha com a hora inicial que você foi dormir e a hora que você acordou e os picos de sono profundo, leve
e horas acordada, caso você tenha acordado, que foi o meu caso, e a barrinha, esse gráfico aqui de barra também linear. Ao todo, ele tá me dizendo que eu tive 8 horas e 38 minutos de sono no total, somando todas essas horinhas, somando todos esses requisitos aqui de sono. Agora, eu vou fazer a comparação disso com o aplicativo que eu utilizo no meu Apple Watch para monitorar o meu sono. Para ficar mais fácil, eu vou dar um print nessa tela e vou deixar ela aparecendo agora na sequência aqui no cantinho do vídeo para a gente conseguir comparar, ficar mais fácil de comparar e visualizar as informações e os dados, tá bom? Já estou com o app que monitora o sono pelo meu Apple Watch. A carinha dele é mais ou menos essa daqui. E essa parte superior tem o gráfico de toda a minha noite, de como ela foi. Eu vou clicar nela para a gente poder ver as informações e comparar com as do Fit Pro, que vai estar aparecendo aqui do lado da tela. Esse aplicativo não traz porcentagem, ele vai trazer as horas e os minutos. Mas como o Fit Pro também tem essa informação além da porcentagem, então tá tranquilo pra gente comparar. Então a gente vai começar com as horas de sono profundo. No aplicativo do Apple Watch ele tá me dizendo que eu tive 2 horas e 47 de sono profundo contra 3 horas e 35 do Fit Pro. De sono leve, a informação aqui são 3 horas e 18 minutos, enquanto no Fit Pro foram 4 horas e 39 minutos, e as horas acordada ou com sono interrompido foram no total de 1 hora e 23. Ali no Fit Pro, ele me trouxe 24 minutos de horas acordadas. Eu acho interessante pontuar essa questão das horas acordadas, que foi o que deu mais diferença. Eu acredito que o Fit Pro não esteja tão errado, até porque ali no gráfico ele mostra bem certinho o horário que eu acordei realmente de madrugada para atender minha filha. Eu acredito que aqui no Apple Watch ele somou um pouco mais as horas que eu passei acordada na cama antes de dormir, porque ele também traz um gráfico da qualidade do sono, de forma que você, vamos supor assim, você precisa ir para a cama realmente quando você for dormir. E eu sempre vou para a cama e passo um tempo acordada mesmo, ou mexendo no celular ou lendo um livro. Então, para mim é normal. Na minha opinião, eu tô achando até normal essa diferença um pouco maior entre essas horas acordadas. Não sei se vocês compreenderam. Houve uma diferença entre os smartwatches, a gente tá podendo conferir pelos aplicativos, mas eu achei a diferença com uma margem aceitável. Não é uma diferença tão discrepante, principalmente quando eu observo o gráfico ali do Fit Pro. Eu sinceramente fiquei bem satisfeita com o resultado. Então aqui com a minha experiência, eu daria para esses sensores de monitoramento de sono do D20 uma nota, se fosse para dar, né, uma nota ali de 0 a 10, eu daria entre 8, 8,5. Até porque se eu fizesse o teste com mais um smartwatch, outro aplicativo, ele com certeza iria trazer outras informações com uma pequena variação. Afinal, a gente está falando de equipamentos diferentes, relógios diferentes, com sensores diferentes. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa comparação. Eu achei, como eu disse no decorrer do vídeo, bem ok, gostei bastante do resultado. Essas informações, hoje à noite, quando eu colocar o relógio novamente, elas vão atualizar. Então você sempre vai ter acesso à sua rotina de sono da noite anterior. E como eu sempre digo, o Fit Pro é um aplicativo que eu gosto bastante. Eu acho ele bem completo, bem ok. E com certeza o D20 me surpreendeu nessa. Eu não estava esperando que ele fosse medir de forma tão aproximada assim o monitoramento do sono. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se ainda assim restou alguma dúvida referente ao monitoramento do sono pelo D20 ou Y68, pode deixar aqui nos comentários, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!